Bom dia, hoje é quinta-feira, dia 14 de julho de 2022. Vamos ver o que aqui são os assuntos do dia hoje pelo Brasil, nas capas dos jornais. No jornal O Globo, do Rio de Janeiro, Câmara dá licença a Bolsonaro para gastar 41,2 bilhões na eleição. Para garantir estado de emergência, que continuou no texto da PEC eleitoral, o Lira baixou um ato que permitiu votação virtual. Em dias específicos em que pode ocorrer a votação virtual. E ontem, quarta-feira, não era um desses dias. Mas, para tudo, o Arthur Lira dá um jeito. Mas eu gostaria de ressaltar também aí no Jornal do Comércio de Pernambuco, que o assunto é o mesmo, campanha eleitoral repleta de bondade, é a PEC 01 de 2022, e faz uma ressalva que é importante. Com maioria folgada de 469 a 17, veja bem esse placar. Câmara aprovou, com apoio de governistas e da oposição, em segunda votação, pacote de benefícios sociais que vai valer durante as eleições. Então, a oposição está lá, está junta, de braços dados, com essa avacalhação geral da nação. E pode mudar regra à vontade na época da eleição. E não é só a tal PEC kamikaze, não. Olha aí o que o Estado de São Paulo descobriu. O governo ganha poder para doar de cesta a trator na campanha. E o Congresso também tornou o orçamento secreto ainda mais sigiloso. Vale a pena a gente ler o texto dessa chamada principal de hoje do Estadão. Na terça-feira, enquanto as atenções estavam voltadas para a PEC kamikaze e o orçamento, o Congresso aprovou 2 projetos que tornam ainda mais sigiloso o orçamento secreto, autorizam o governo a distribuir bens como cestas básicas e tratores durante a campanha eleitoral e permitem ao Executivo remanejar de um município para outro recursos já empenhados. Quer dizer, aprovou um recurso para um município e na última hora de destinar o dinheiro muda, vai para outro. Os congressistas ignoraram parecer das consultorias da Câmara e do Senado, porque eles têm lá técnicos muito capacitados, que são consultados na hora de avaliar os projetos. E são ouvidos, são considerados geralmente, porque são pessoas que entendem. Mas os pareceres dessas pessoas, contrários a essa mudança, foram ignorados. As consultorias consideraram inconstitucional essa mudança no destino final de verbas já empenhadas, já comprometidas com o município. Mas eles não deram a mínima. Quanto ao orçamento secreto, de acordo com os projetos aprovados anteontem, nem o nome do relator geral aparecerá associado a esse tipo de emenda. É aí que eu digo, avacalhou geral. Antes era liberou geral, agora é avacalhou geral. E na Folha de São Paulo, vencer no primeiro turno evitaria golpe, diz Lula a senadores. Líder nas pesquisas, petista busca apoio formal de MDB, PSD e União Brasil. Olha, vencer no primeiro turno, se houver uma deliberação de quem está no poder de não largar o poder, evita o golpe? Evita a tentativa de golpe? Não. É mais um argumento que Lula tem aí para atrair o apoio formal de outros partidos. Não evita, mas o apoio formal de outros partidos fortalece politicamente a oposição ao atual governo federal. Fortalece a mudança de poder. Evitar não evita, até porque vai afastar ainda mais a eleição da posse, né? Porque se Lula se elege no primeiro turno, só toma posse em 1º de janeiro. Passa outubro quase inteiro
novembro e dezembro, 3 meses até a posse. Dá tempo de Bolsonaro aprontar muita coisa. Mas a intenção do Lula aí é obter o apoio formal desses partidos grandes, importantes, MDB, PSD e União Brasil, que não são o núcleo duro do Centrão e que, portanto, estão relativamente excluídos do processo de comando que está nas mãos do Arthur Lira, sobretudo na Câmara. Então, interessaria também a esses partidos já o governo futuro, desde sua eleição, já ter um compromisso com eles para essa repartição do poder. Se o objetivo de Lula for alcançado, e não é de se duvidar, porque a candidatura de Simone Tebet tem se mostrado realmente inexpressiva, Luciano Bivar não existe e o PSD nem sequer tem candidato. Então, se prosperar essa iniciativa de Lula, também será um sinal para certos candidatos nos governos estaduais que esperam contar com seu apoio por serem do partido ou de algum partido mais ideologicamente identificado com o PT, mas havendo a formalização de um acordo com MDB, PSD e União Brasil, essa turma vai ficar na chuva. Por exemplo, na Bahia. Jerônimo Rodrigues, já no 2 de julho, não ficou satisfeito com a forma como o Lula promoveu a sua candidatura. Lula não comprou muito a ideia no palanque, nos eventos que aconteceram naquele dia. O Jerônimo Rodrigues não se sentiu suficientemente prestigiado para quem necessita desse prestígio, para quem está lá embaixo nas pesquisas, para quem precisa realmente ser carregado nas costas pelo Lula. Só que o Lula não vai sacrificar a eleição nacional por nenhuma eleição estadual, nem na Bahia, nem em nenhum outro lugar. Em Pernambuco, a Marília Reis, que insistia em ser candidata, que já estava cansada de tomar 1-0 do PT, partido ao qual ela pertencia, por conta dos acordos do PT com o PSB, que ainda é a força dominante lá em Pernambuco. Ela, mais uma vez, perdeu a possibilidade de ser candidata pelo PT e aí foi-se embora para ser candidata pelo Solidariedade, embora diga que continua a ser aliada de Lula, continua a trabalhar pela eleição de Lula. Mas nem Marília Reis, nem Jerônimo Rodrigues, nem nenhum outro será capaz de suplantar a importância do que é a eleição nacional, tanto para o PT, quanto para o Lula, quanto para a própria nação. É óbvio que se você tiver um acordo que vá fortalecer essa possibilidade de vitória no primeiro turno, melhor para a estabilidade política. Só não é garantia de que não teremos um golpe ou uma tentativa de golpe. Porque um golpe bem sucedido eu não acredito que possa existir mesmo. Agora, uma tentativa, sim. Uma tentativa, sim. E para escapar dessa tentativa, nada melhor do que, de fato, liquidar a fatura, como se diz, ainda no primeiro turno. Não garante, mas ajuda. Tradutor de Todos os Santos, esse é o Tati Moreno. Tati Moreno faleceu ontem, aos 77 anos. É um escultor consagrado, é o autor daquela obra No Dique do Tororó, dos Orixás, que é um cartão postal de Salvador. E o jornal Correio faz essa homenagem hoje a ele, dedicando toda a sua capa numa imagem, uma bela foto preto e branco, ao Tati Moreno, que ontem nos deixou. No Jornal à Tarde também, claro, está em destaque, escultor Tati Moreno morre aos 77 anos, tem também uma entrevista com o candidato do PT ao governo, mas a manchete é: Bahia tem primeiro caso de varíola dos macacos.
Até agora foram registrados 266 casos da doença no Brasil, mas a grande parte deles, quase 200, 196 em São Paulo. Então, na Bahia, este é o primeiro caso. A gente tem aqui mais detalhes nessa matéria do G1, que informa que o paciente é de Salvador, mora em Salvador, já esteve internado no hospital particular, mas atualmente já está em casa, em isolamento. Ele teve febre alta, erupções pelo corpo e adenomegalia, que é o inchaço nas glândulas do pescoço. E há outros 2 casos suspeitos sendo investigados. Houve uma decisão em relação à Covid, a decisão da Anvisa, que está aqui na manchete do jornal Diário Gaúcho. O único jornal que hoje eu encontrei dando ênfase a essa importante informação. Diário Gaúcho: crianças de 3 a 5 anos vão receber vacina contra a Covid. Por que essa informação é importante? No final do mês de junho, a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, uma das mais importantes instituições de saúde do nosso país, publicou essa informação, que a Covid-19 mata 2 menores por dia no Brasil, 2 menores de 5 anos. 599 crianças nessa faixa etária faleceram pela Covid-19 em 2020. No ano passado, em 2021, quando foi um agravamento da doença, o auge da Covid no Brasil, morreram outras 840 crianças com menos de 5 anos. Portanto, já são quase 1.500 mortas nesse período e quase a metade desses óbitos na região Nordeste. Então, essa decisão da Anvisa de liberar a vacina para crianças abaixo de 5 anos é uma importante decisão. Em Feira de Santana, a Covid parece ter afetado um pouco mais as habilidades matemáticas dos redatores. Nós jornalistas temos dificuldade com os números às vezes, né? Então, Feira tem aumento em quase 80% dos casos da Covid, a prefeitura publicou, e abaixo fornece os dados. Em 13 dias de julho foram diagnosticados 3.189 casos. Em todo o mês de junho foram apenas 1.177. E segundo quem escreveu aí, isso representa um aumento de 79%. Mas não é, gente. 1.177 passar para mais de 3.000 é quase 3 vezes mais. 3 vezes mais não é aumento de 80%. É aumento de mais de 200, perto de 200%. Mas, enfim, o que importa não é a conta, importa a situação. Veja bem, em um mês de junho foram 1.177 casos. Em apenas 13 dias, foi até ontem, né, dia 13, essa contabilidade, mais de 3.189 casos. Felizmente, não há aumento de internações. Voltou a ocorrer uma morte ontem por Covid em Feira de Santana, o que não acontecia desde março. Mas as internações estão ainda baixas e espera-se que continue assim. É um resultado, é um reflexo das comemorações das festas juninas, né? Em que o pessoal já tinha se comportado como se não existisse mais Covid. Mas a Covid, infelizmente, ainda está aí. Há coisas que são endêmicas. E não é doença, porém,
É endêmica essa situação. E, infelizmente, Salvador piorou. E agora lidera o ranking de adolescentes brasileiras que engravidaram até o 9º ano escolar, segundo dados do IBGE. Piorou muito a situação de Salvador em relação a isso. O 9º ano escolar são meninas entre 13 e 15 anos. Em 2015, Salvador estava no 18º lugar nesse ranking nacional. Agora, em 2019, encontra-se nessa situação de liderar ao lado de Maceió. Salvador e Maceió são as duas cidades que aparecem na liderança dessa estatística, que não é uma boa estatística, porque nada contra as pessoas terem a sua iniciação sexual na idade em que acham que podem, ou que devem, ou que querem, mas é óbvio também que a facilidade e a gravidez estão diretamente relacionadas com a condição econômica e social. São muitas vezes meninas que vivem numa condição em que, sem perspectiva de vida, sem muitas opções de lazer, acabam indo para essas situações e geralmente comprometendo todo o seu futuro ao ter um filho muito precocemente. Tanto isso é verdade que, se você for verificar a diferença que existe entre alunas de escolas públicas e alunas de escolas privadas, mesmo em Salvador, que lidera esse ranking da gravidez na adolescência no Brasil, há uma diferença gigante. Essa matéria aí do G1 detalha que nas escolas públicas de Salvador, em 2019, que é o último dado, é o dado mais recente, que foi divulgado agora pelo IBGE, 47% das adolescentes cursando o 9º ano tinham já atividade sexual. Nas escolas particulares, apenas 15%, 16,9%, né? 17%. 47%, quase a metade, nas escolas públicas, já tinham relações sexuais. Nas particulares, 17%. Uma diferença gigantesca que vai se refletir na gravidez adolescente, vai se refletir em mais gente vivendo em condições econômicas e sociais difíceis, muito complicadas. O que a gente chama de perpetuação da pobreza. A má qualidade do ensino é uma das coisas também que leva à perpetuação da pobreza. E a rede pública municipal de Feira de Santana tem sido um péssimo exemplo, tem sido uma indutora dessa perpetuação da miséria daqueles que passam por ali. Após suspensão de aulas por falta de funcionários, a secretária de Educação de Feira de Santana diz que a situação será regularizada. Um dia será, né? Caótica a situação da educação em Feira de Santana, que sempre esteve, desde que se criou o IDEB, esse instrumento de medida do nível da educação em todos os municípios, em todos os estados e, consequentemente, em todo o país, Feira de Santana sempre obteve índices ridículos, horrorosos, pavorosos, mesmo dentro da Bahia, que é um dos piores estados. Feira de Santana, a segunda maior cidade do estado, é uma daquelas cidades com pior educação no estado que está entre aqueles de pior educação. Percebe o tamanho da desgraça? E que não melhora. Ao contrário, só piora. Atualmente tem sido caótica a situação. E agora os alunos estão se deparando com essa situação aí de unidades educacionais que não funcionam.
ficam de portas fechadas. Na matéria do G1 constam que são 10 unidades educacionais. A TV Subaia tem feito também um enfoque especial nos últimos dias a esse assunto e as pessoas mandam mensagens dizendo: olha, não está funcionando. Meu filho não está tendo aula. Falta professor, falta porteiro, falta merendeira, falta merenda e as escolas não funcionam. Aí foi entrevistada a dona Anaci Paim, secretária de Educação, e disse que a situação dessas escolas deve ser resolvida ainda nesta semana. O problema é que está o município numa situação crônica de ruindade na educação, sem contar outras áreas. Mas está trabalhando também, o governo municipal está trabalhando. Olha aí, Coreto da Matriz foi restaurado. Nossa, muito bom. Serviços Públicos realiza limpeza na Avenida João Durval Carneiro. Olha só, gente, que realização realmente. Serviços de varrição e capinação por toda a extensão da via, hein? Atenção, não fizeram só num pedacinho, não. Fizeram na avenida inteira. E nessa matéria também nós ficamos sabendo, pelas palavras do diretor de limpeza pública, João Marcelo Gomes, que a limpeza do viaduto e túnel que ficam na João Durval é necessária periodicamente. Nossa, rapaz, ainda bem que eles estão atentos a isso e cientes de que é necessária essa limpeza periodicamente, né? Muito bom saber disso, viu? Realmente, a gente nota por essas declarações que a prefeitura está empenhada, trabalhando, realizando muito no município. Com essa, eu realmente sou obrigado a me despedir, deixando vocês aí com essa bela fotografia do Tony Carvalho. Sigam o Tony Carvalho no Instagram e vocês vão encontrar, inclusive, outras fotos ainda mais belas. E lembre-se de curtir, comentar, compartilhar e espalhar esta mensagem pelo Brasil. Um abraço para você, até amanhã, sexta-feira.